Nós adoramos a Deus, cantamos para Ele, nós dançamos para Ele. Agora, a palavra do Senhor vai chegar até vocês. A autoridade do Filho de Deus. Quem é esse que tem a autoridade de Deus? Vocês podem estar se perguntando: quem é esse que tem a autoridade de Deus? E eu digo a vocês: quem tem esse? Quem é esse que tem essa autoridade de Deus? É Jesus, o Filho dele que veio à terra, morreu por nós, pelos nossos pecados, sofreu. O que nós íamos sofrer, o que nós deveríamos sofrer na face da terra, pelos nossos pecados, Jesus foi esse que sofreu. A morte dele nos levou à salvação de nossas vidas. Hoje, há salvação na face da terra. O pecado não existe mais na vida do homem e da mulher para aqueles que se voltaram para Deus. E Jesus é esse caminho que todos têm que ter para herdar essa salvação. Continuamos pecadores, o pecado habita em nós, mas a salvação hoje nos faz ter a vida eterna por aquele que veio à terra e nos salvou. A palavra de Deus hoje traz 3 coisas muito importantes da nossa vida. Na vida do homem e da mulher na face da terra. 3 coisas muito importantes. Deus, o pecado e a salvação. Isso é que o homem vai saber hoje aqui, o homem e a mulher. E é isso que eu trago até vocês. Então eu convido vocês a vir agora, sentar-se nesses bancos, nessas mesas, parar para ouvir a palavra de Deus, porque Deus hoje está aqui neste lugar. A vocês que estão me vendo, aproveitem esse momento e venha conhecer essas 3 coisas que hoje Deus prepara para vocês. Jesus andava em seu povo a fazer a obra de Deus, o que Deus mandou ele fazer: curar, salvar vidas do pecado a qual o homem foi condenado. Jesus, o Filho de Deus,
andou entre o povo dele e o povo dele até hoje não o aceitou como seu Salvador. E Deus deu essa autoridade a Jesus. Aí vocês, homem e mulher, se perguntam: quem é que tem essa autoridade de Deus? Só quem tem essa autoridade de Deus para a salvação é Jesus. Em João 5, 19 e 26, a palavra de Deus diz: Jesus, falando ao seu povo que estava ali, retomando a palavra, explanou Jesus: em verdade vos asseguro que o Filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente fazer o que vê o Pai fazer. Pois o que este fizer, o Filho semelhante o faz. Porque o Pai ama o Filho, ele mostra todas as coisas que realiza, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os faz viver, assim também o Filho dá vida a quem ele desejar. Assim o Pai a ninguém julga, mas confiou todo julgamento ao Filho, a fim que todos honrem o Filho, exatamente como honra o Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos asseguro, que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Mais uma vez, verdadeiramente, vos afirmo, vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo, igualmente outorgou ao Filho ter vida em si mesmo. Isso mostra, aqui na palavra de Jesus, que toda autoridade é dada a Ele, nessa parte da terra. Jesus diz que Ele não pode fazer dele mesmo, mas o Pai, esse que Ele vê e que faz, dá autoridade a Ele para fazer o que Ele quiser. O Filho semelhante ao Pai é, por isso, Ele faz essas coisas que o Pai faz. O Pai criou o céu e a terra, criou o homem e a mulher, fez todas as coisas. E a Ele nós devemos a nossa adoração. E a Ele nós devemos esse reconhecimento na nossa vida. O Pai ama o Filho e todas as coisas que realiza, o Filho também o faz aqui na terra. E tudo que ser feito, e tudo que mostrará, vos maravilhará. O Pai ressuscita os mortos. O Jesus
foi ressuscitado. Jesus deu a sua vida e tomou ela de volta. O Pai enviou ele, porque sabia do trabalho que ele tinha que fazer, do que era dado a ele. Ele sofreu, mas o Pai o ressuscitou. Quando Deus diz ressuscitar, todo aquele que ouve a palavra de Deus, ele é ressuscitado de novo. Porque o Espírito Santo de Deus volta para ele. E ele tem a vida eterna. Porque morto estás hoje o homem e a mulher na face da terra. Morto. Porque o Espírito de Deus não está sobre ele. O Espírito de Deus saiu do homem e da mulher. E só quando nós chegamos a Jesus, há um avivamento na nossa vida, há uma ressurreição de nossa alma. E essa vida eterna é nos dada. A hora já chegou. Verdadeiramente a hora é essa. Muitos dizem, ainda não é meu tempo. Não chegou ainda meu momento, meu tempo. Mas esquece que o tempo é esse. Esse é o tempo nosso. O ar que nós estamos respirando. Não adianta você dizer, deixa Deus me tocar. Quando Deus me tocar, eu vou. Aí, não vai adiantar nada. Porque o tempo nosso é aquele que Deus nos dá. Não anda respirando de um dia para o outro. De um dia que vivemos. O Pai tem a vida eterna. Então, Ele deu a Jesus a vida eterna também. Ele é do alto do céu, Ele não é da terra. Jesus foi enviado por Ele. Pela morte de Jesus, Ele foi e disse. Ele foi ao Pai e disse: eis que vou a um lugar, eis que vou para um lugar, e vou preparar lugares para você, para quando eu voltar, buscar vocês, vocês estarás comigo lá. Estejais comigo lá. Primeiro, Deus o Criador. Quem é Deus para você? Deus é um ser espiritual. Deus é homem, eterno, existente, supremo, soberano, criador, regente de tudo que existe. A Bíblia, a palavra de Deus afirma: Jesus Cristo é a perfeita revelação de Deus na terra. Jesus veio e andou entre nós. Essa é a revelação de Deus. Esse é quem nós podemos ver como Deus vivo. Eu quero falar de Deus essa noite para vocês. Eu quero falar de Deus. O primeiro livro que a Bíblia, que é a Bíblia, o primeiro versículo da Bíblia diz: no princípio, Deus no princípio disse, Deus, haja luz, e houve luz. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Então Deus contemplou toda a sua criação, e eis que tudo era muito bom. Deus levou dias
para fazer toda a terra em sua plenitude. 6 dias ele fez. E no 7º dia ele descansou. E disse que tudo era muito bom. Então, é perfeito o que Deus faz. Muitos culpam a Deus por seus problemas, por suas atitudes, por o que ele faz nesse dia mal que é dado, no viver dele. Mas o problema todinho é que o homem se afastou de Deus e culpa ele por tudo que faz. A Bíblia diz que ele é de eternidade a eternidade. Como é que isso é possível? Eu não sei. Há um mistério em tudo isso. Eu não sei, há um mistério. De eternidade a eternidade. E, no entanto, pela fé, acreditando que Deus não teve princípio e não tem fim. Pela fé, eu acredito que Deus criou todas as coisas, que Deus é meu Criador. Eu acredito que Ele é de eternidade. Ele não teve princípio, não tem fim. Ele é o princípio, Ele é o fim. Em Hebreus 11:1, a palavra de Deus diz: ora, a fé é a certeza de que havemos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Ou então, a fé é a certeza das coisas que nós esperamos, e a convicção de fatos que nós não vemos. Isso é fé. É você saber que uma coisa vai chegar até você, que você vai ter essa coisa, mas você não está vendo ela. Isso é fé. E por isso, eu acredito na existência de Deus. Eu acredito que Ele é o autor e continuador de todas as coisas que há nas nossas vidas. Confiança em Deus. Olha a minha confiança em Deus. E a confiança que vocês têm que ter em Deus também. Eu acordo, meus olhos contemplam a luz do dia. O meu Deus, o meu Senhor, me acordou. Por que eu acordei hoje de manhã? Porque Deus me acordou, me deu ar para respirar. Aí, eu vou ficar pensando que quando Deus me tocar, eu vou até Ele. E se Deus não me acordou? Se Deus não me acorda? Aonde eu vou? Eu vou estar com Deus? Essa pergunta eu faço a vocês. Vocês vão estar com Deus? Quem é aquele afirma que vai estar com Deus? Quem? Só aquele que se voltou para Jesus, que tem Jesus como seu Salvador, confessou seus pecados. Esse sim vai herdar a vida eterna. Porque Jesus é aquele a quem Deus enviou para a vida eterna. Não há trevas sobre mim, o Senhor é comigo, andarei em seus caminhos e eu o glorificarei. Faça em mim, Senhor, conforme a sua vontade. Eu amo meu Senhor, Deus meu em quem confio, minha torre alta, meu Criador. Tem pessoas que dizem: eu sou apaixonado por Jesus. Está errado. Apaixonar é momento, ele vai e volta. Por isso que o povo da terra diz isso. Porque não tem Jesus no seu coração verdadeiramente. Jesus é para amar, é para andar com Ele, é fazer todas as coisas junto com Ele. Em Salmos 100, 3, 5, a palavra de Deus diz: reconhecei que o Senhor é Deus. Ele nos fez e somos seus, seu povo e rebanho de seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça, e em seus atos com hinos de adoração. Exaltai e bendizei o seu nome.
porquanto o Senhor é bom. Seu amor é leal que dura para sempre. Sua fidelidade acompanha todas as gerações. Isso é Deus. Nós temos que bendizer o seu nome. Acordar de manhã e dar a Ele assim: Senhor, bom dia. Obrigado que o Senhor me acordou. A fidelidade de Deus acompanha todos nós, todas as gerações que são nessa face da terra. Deus abomina ídolos. A palavra idolatria significa culto a ídolos. Idolatrar é adoração a ídolos, ou seja, a prática que não se enquadra nos valores de Deus. Pode referir-se a objetos, pessoas, poder, que são colocados acima de Deus ou que ocupam o lugar de adoração que deveria ser de Deus. Muitas pessoas valorizam o seu trabalho acima de tudo. As condições financeiras, o poder aquisitivo, leva esse homem e mulher a esquecer de Deus. Porque você não pode adorar dois deuses. A um você há de entristecer. E o poder do dinheiro leva a isso. Objetos que nós temos, que nós fazemos eles com nossas próprias mãos e colocamos eles à adoração, a ser exaltado, fazemos altares para eles, para dar adoração a eles. Mas ele não fala, não vê, não anda, precisa ser carregado, e não faz bem ou mal nenhum. Pessoas a qual nós colocamos a nossa força a elas, pessoas a qual colocamos a nossa confiança a elas, e nos leva de volta a fazer o que é mal a Deus. Isso é idolatria. Você deixar Deus para depois, você colocar Deus em prateleira, primeiro, segundo, terceiro. Deus é acima disso tudo. Em Deuteronômio, a palavra de Deus diz, em 27:15, maldito seja aquele que fizer imagens de pedra, de madeira ou de metal, para adorá-las em segredo. O Senhor detesta a idolatria, e o povo responderá: amém. O homem acredita nas fantasias, na filosofia de vida que eles têm nessa fase da terra. Isso é idolatria. Segundo, o pecado do homem. O que é pecado, Clarice? Como que eu posso achar pecado na minha vida? Eu não sou pecador, eu não peco, eu sou bonzinho, eu dou esmola, eu faço caridade, eu dou uma cesta básica, 2 cestas básicas, eu tenho um lugar, uma loja, um governo de fazer caridade a essas pessoas. Isso não salva ninguém. O homem já condenado e morto está nessa face da terra por causa do seu pecado. Pecado é a ato, ação ou pensamento que o homem faz na terra que vai contra os padrões de Deus. É caminho contrário ao caminho de Deus. O homem e a mulher tola diz ao mundo:
sou ateu e Deus não existe. Se Deus não existe, em quem o ateu não acredita? Em Deus. Bem, se ele não acredita em Deus, então Deus existe. O homem e a mulher incrédulos dizem não acreditar em Jesus Cristo. As pirâmides do Egito, tão famosas nesse mundo, foram construídas em qual tempo? Antes ou depois de quê? Antes ou depois de quê? De quê mesmo? Antes de Jesus Cristo? Depois de Jesus Cristo? Então, Jesus existe. Esses são aqueles que têm o pecado sobre as suas vidas, carregam ele lá desde os tempos que Deus falou ao homem e à mulher. Não comam desse fruto, que no dia que comeis dele, morrerás. Mas Satanás disse, não é verdade que Deus disse isso? Deus disse que você comer desse fruto, você conhecerá o bem e o mal. Você será igual a Deus. Quando as pessoas se acham igual a Deus, é o que ela pode fazer, é o que ela tem para fazer, é o poder que lhe é dado a ela. Isso é o pecado que habita nela, por ela acreditar que pode fazer as coisas todas na sua vida. Eu não estou dizendo que você, homem e mulher, não pode decidir sobre a sua vida na face da terra, tomar suas decisões. Claro que pode. Tudo é lícito para você. Deus te deu toda a autoridade na face da terra. Mas nem tudo lhe convém. O pecado está em você, chegou. Então você tem que ver o que você faz e como você vai fazer. Em Salmos 14, 1, 2, a palavra de Deus diz: diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Todas as suas atitudes são corruptas e abomináveis. Não há um que faça o bem. Dos céus, o Senhor se inclina sobre a humanidade para ver se há alguém que tenha juízo e sabedoria. Alguém que busque a Deus de coração. Deus, lá de cima, vê isso e olha dessa face da terra para ver se tem isso, mas não há. Não há um justo sequer, não tem. O pecado habita no homem. O homem, pela consequência do pecado que hoje tem, faz todas as coisas do seu jeito, da sua maneira. E depois, culpa a Deus por isso. E acha que Deus é culpado pela vida miserável que ele leva. Mas esquece que ele próprio se afastou de Deus. Não quis saber de Deus mais. Quis fazer as coisas com sua própria força, do seu próprio jeito. Qual as consequências do pecado? A consequência do pecado leva o homem e a mulher ao inferno. Isso é onde o homem e a mulher vai parar. Para o inferno. Porque a ele foi dado a condenação eterna, a morte eterna. No momento que uma pessoa morre, no exato momento que ela morre, a sua alma se desprende do corpo, se separa do corpo e vai imediatamente para o céu, para o seio de Abraão, ou para o inferno, junto a Satanás e seu demônio. É isso que acontece com o homem. Você morreu? Se você se voltou para Jesus,
Se você tem Jesus como seu Salvador, a alma sua vai para junto dele, no céu. Mas se você não tem Jesus, você vai para o inferno e tem Satanás como companheiro lá eternamente. Que a sua alma vai viver eternamente lá no sofrimento, na dor, na agonia, no choro, no ranger de dente. Juntamente com Satanás e seus demônios. Você não é um corpo que tem só uma alma. Você é uma alma que tem um corpo. O seu corpo não sobrevive sem a alma, mas a sua alma sobrevive sem o seu corpo. Talvez você me pergunte, mas onde fica o inferno? Muitas pessoas dizem assim, eu já vivo no inferno. Esse mundo é inferno. Eu já vivo nele. Engano. Isso aqui não é nada, não é sombra, não existe isso. Esse mundo, ele é maldito pelo pecado do homem. Mas o inferno é choro e ranger de dente, é fogo eterno. Ele foi separado por Deus para Satanás e seus demônios. E lá, a alma vive em tormento para sempre. Aonde fica o inferno? Eu respondo para vocês. Fica no final de uma vida sem Cristo. Talvez você diga, mas isso não é politicamente correto. Mas isso não é elegante falar do inferno. Isso é uma palavra dura, uma palavra que espanta, uma palavra que machuca, que fere a sensibilidade do homem e da mulher. Mas é melhor ouvir sobre o inferno do que ir para lá. Eu falo o que Deus mandou falar. Eu falo o que vocês precisam ouvir, não o que vocês querem ouvir. Politicamente correto, isso é pecado que o homem traz dentro de seus conceitos de filosofia de vida aqui na Terra. Politicamente, é a alma nossa que está em jogo. É ela para quem nós vamos dar, para Satanás ou para Deus. Porque Satanás vai levar toda essa alma que é pecadora, vai levar junto para ele. E eternamente vai morrer. Papai, não tem mais jeito. Eu fico triste, eu choro. Há um enterro, há alguém que morreu. Muitas pessoas dizem assim, poxa, está com Deus, que Deus o guarde, esteja em um bom lugar com Deus. Então não, aquela pessoa vai para o inferno porque no tempo de vida dela ali que eu conheci, estava longe de Deus. E muitas pessoas também eu já ouvi dizer, você não pode falar assim para as pessoas que ela vai para o inferno. Mas eu falo, porque é isso que Deus mandou falar. O homem já é condenado no pecado, o homem já está condenado à morte eterna. E ele, o destino dele é o inferno. Porque ele pecou, discípulos da glória de Deus, ele ficou, ele está longe. Não adianta que as suas obras aqui nessa terra não vai trazer salvação para ele. A caridade que ele vai fazer não vai ter salvação para ele. Todo bem que ele fizer aqui não vai ter salvação para ele. É muito bom que façam isso, mas não vai adiantar para a salvação. A morte eterna foi dada ao homem. Ele vive em pecado eternamente. E a única maneira dele se salvar é se voltar para Deus de novo. É conhecer Deus como um homem que andou nessa face da terra e veio para nossa salvação. O Deus vivo que veio para salvar, que levou nossos pecados. É melhor vocês ouvirem o que eu estou falando sobre o inferno do que vocês irem para lá. Porque um dia, quando Jesus voltar, Ele vai levar o teu povo, o povo dele, e vocês vão ficar. Aí depois, vocês vão dizer, ninguém falou de Jesus para mim. Eles vão dizer assim, olha, esteve um homem lá naquela praça de Areia Branca, falando o meu nome, e vocês não deram ouvido. Todo olho vai ver.
Em Provérbios 27:20, a palavra de Deus diz: o inferno é abismo, nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Inferno é abismo. Você já ouviu falar em abismo? Abismo é aquele lugar que não tem fim ali, um lugar que machuca, que não tem retorno. Você cai ali e morre. Floresci, como eu faço para me salvar? Como eu tenho a salvação disso tudo aí? Existe sim um caminho para isso. E esse caminho é Jesus Cristo, Filho de Deus. É Ele a qual eu trago aqui até vocês as boas novas. Jesus é o sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. O bem que nós fazemos não nos traz a salvação, mas crê em Jesus, no sacrifício que Ele fez e na sua morte e ressurreição, isso nos traz a salvação. Mas Ele, Jesus Cristo, foi transpassado por causa de nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe por estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Jesus levou todo o nosso pecado e nossa morte eterna aqui na face da terra com Ele. Jesus nos livrou do mal do diabo e seus demônios, do inferno. Jesus, esse, o Filho de Deus, que vocês não creem nele, que vocês não acreditam nele, mas essa é a única salvação para a vida do homem e da mulher. Esse que é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele que pode nos salvar. 1 Pedro 1:3-5, a palavra de Deus diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança vida, por meio de sua ressurreição, por meio da ressurreição de Jesus dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá aparecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar a salvação prestes a ser revelada no último tempo. O último tempo vai chegar. E a revelação de Deus sobre Jesus, o seu Filho, essa que é a nossa salvação prestes a ser revelada, porque Ele vai voltar. Isso é herança, porque Deus enviou Jesus para a salvação daquele que estava perdido, daquele que está perdido, para se voltar para Ele. Ele é o único caminho. Esse é a perfeita, é o perfeito plano de Deus na vida do homem e da mulher. O homem e a mulher não está nem aí para Deus. Mas essa revelação vai se fazer no último tempo. Nascer de novo é necessário. Nascer de novo precisa na nossa vida. Todo pecado está destruído da glória de Deus. Todavia, não há um só justo na terra. Ninguém mesmo, que pratique o bem e nunca peque. Por isso o homem e a mulher precisam nascer de novo. Porque não tem nenhum nessa fase da terra que é justo, que é merecedor da salvação de Deus. Por isso o homem e a mulher precisam nascer de novo, arrepender de seus pecados. O Espírito de Deus precisa voltar para o homem e a mulher, o que havia se perdido. Jesus é o plano de Deus perfeito
para a sua salvação. O que se havia perdido na face da terra, Jesus veio para recuperar e trazer para ele. No último tempo, a salvação do homem, ela vai chegar. E aqueles que dizem não há tempo para ele, vai perecer. Porque o tempo nosso tem os dias contados, que ele é anudado na face da terra. E a salvação vem junto, com esses dias contados. A gente nem precisa, vai fazer faltando. Mas vai haver aquele espaço de tempo, aquele espaço de memória, de você lembrar de Deus, lembrar de Jesus e falar assim: Jesus, perdoa meus pecados, habita seu Espírito Santo sobre mim. Não vai haver esse tempo. Sim, eu digo isso, por quê? Porque a morte é aquela que chega. Então esse tempo é agora. É o momento que você vive, que você está respirando. Você recebeu a palavra de Deus, então tome posse nela. E faça ela acontecer na sua vida. Faça o Espírito Santo de Deus se voltar para ti de novo. Não adianta você se voltar para uma palavra bonita que é dada hoje, nessas redes sociais, nos livros que é composto, que é colocado. Não adianta você ler aquilo ali, ter aquilo todo dia ali na sua vida, colocar no Facebook, colocar no Instagram, que ama Deus, que vive com Deus. Mas vocês não têm Deus no coração de vocês. Aquilo ali não vai salvar vocês. Vai chegar um momento que a morte chega até você e aí vai ser tarde. Quando Jesus voltar, você vai dizer: Senhor, eu botei muitas frases daquela do Senhor lá no Facebook, no Instagram. Eu botei a frase dizendo que eu te amo, que o Senhor é a minha salvação. Eu coloquei lá. Mas Jesus vai chegar e dizer assim: olha, afaste de mim que eu não te conheço. Você não tem roupas para se vestir e vir no meu casamento. Você vai ser descoberto naquele meio que está ali e vai ser colocado para fora. A sua lamparina não vai ter óleo para ficar acesa, ela vai se apagar. Em João 3, 5, 7, a palavra de Deus diz: respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Para você, como é que eu vou nascer de novo? Vou entrar na barriga de minha mãe novamente? E vou nascer novamente? Não, não é isso. Você nasce de novo quando você recebe Jesus Cristo no seu coração. Os seus pecados são perdoados, são jogados por terra. Tudo aquilo que você viveu já não existe mais na sua vida. Jesus pagou o preço pela sua alma, pagou o preço pela sua vida eterna. Morreu por você na cruz. Aquele que viveu na carne, dos pecados, hoje ele vive no Espírito, de novo, de Deus na sua vida. Eu falando para vocês aqui, é necessário que você viva isso. Eu vou falar com você aqui, vai entrar no seu ouvido, vai sair no outro. Porque é assim que você faz, homem e mulher. É assim que você vive, desse jeito. Não está nem aí para Deus. É necessário que você tome posse nisso e faça isso acontecer na sua vida. Você tem que nascer com o teu Espírito de novo em você. A água que é dada a você, aquela que você depois não precisa beber mais, que não vai ter sede. Não é essa água que nós bebemos que mata a nossa sede. Essa, você todo dia vai beber ela. Mas essa água, que é a palavra de Deus, essa, você não vai precisar beber mais, porque você tem ela na sua vida.
Deus diz assim, Ele disse para mim, coma a palavra de Deus como favo de mel. Coma ela como favo de mel. E olha, o mel é uma delícia, né? Você comer o favo de mel é muito bom. É isso que Deus quer dizer. Então, medite nela de noite. Ande com Deus para cima e para baixo. De manhã acorde. Senhor, eis-me aqui, bom dia. A minha vida eu trago em tuas mãos, vai comigo. Faça comigo ali o que tem que ser feito. Me livre do mal, do dia mal que é dado a mim. E quando voltar o dia para sua casa, do que você fez, você agradece a Ele e fala, Senhor, obrigado por esse dia que me deste. Obrigado por tudo que fizeste por mim. Isso é nascer de novo. É você todos os dias falar com Deus, entregar sua vida a Ele. E andar nos seus caminhos, na sua lei, nos seus estatutos. Se você diz que ama a Deus, se você diz que tem Deus no seu coração, mas não faz a vontade dele, você é mentiroso. Mentiroso que tu és. E Deus diz que mentiroso é o diabo. E você precisa acreditar na palavra dele. E o diabo comprovou ser ele mentiroso quando ele enganou um homem no princípio dos tempos. Não se surpreenda pelo que eu estou dizendo, pelo fato do que eu digo. Mas é necessário que você nasça de novo para ter a vida eterna com Deus. Para concluir, meus queridos, eu faço um apelo a vocês aqui agora. A palavra foi dada, foi-se conhecido Deus, o pecado e a salvação. Você não gostaria de falar com Deus agora nesse momento que você está? Coloque a sua vida na mão do Senhor. Confesse a Ele os seus pecados. Não seja só em emoção, em motivo, mas sim verdadeiramente no seu coração. Nasça de novo. Esse é o momento de você fazer isso. Deus amou tanto a você que Ele te deu essa oportunidade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só Jesus Cristo leva você ao Pai. Vamos orar. Aproveita esse momento e ora comigo. E o que eu disser, vocês também digam que é uma maneira de ajudar vocês a orar a Deus, a falar com Ele. Então, repita comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, perdoa, porque eu sou um homem pecador. Pequei contra Ti todo esse meu tempo, Senhor, de vida aqui na terra. E agora, nesse momento, eu me arrependo dos meus pecados, de tudo de mal que eu fiz, de tudo de mal que eu andei. E peço a Ti, meu Senhor, venha sobre mim o Teu Espírito Santo. Habite o Seu Espírito Santo na minha vida, para que eu venha ter a vida eterna consigo no céu. Obrigado, meu Senhor, por me ouvir. E eu oro a Ti, em nome de meu Senhor Jesus Cristo. Amém.
Meus queridos, se você nesse momento orou dessa maneira, saiba vocês que o Espírito Santo de Deus se voltou para vocês. Creia nisso, porque você clamou verdadeiramente ao Deus vivo, pediu por Ele, e pediu a Ele. Se vocês fizeram isso e querem orar agora a Deus, vem aqui na tenda, chega até aqui, aproveita esse momento e vem orar comigo aqui e com a minha esposa. Mas se vocês não quiserem vir, não tem problema. Ore em casa, quando você chegar em casa. Coloque suas vidas na mão de Deus a partir desse momento. Procure um lugar de adoração a Deus. Uma igreja onde vocês vão estar ali conhecendo esse Deus vivo, a qual foi apresentado a vocês. Façam isso, que a vida de vocês vai ser diferente, porque você nasceu de novo. Vamos orar agora, encerrando o culto a Deus aqui nesse dia de hoje. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês, que aqui, nessa areia branca, ouviram a palavra de Deus, adoraram a Deus, louvaram Ele, cantaram para Ele, dançaram para Ele, e mudaram suas vidas aqui nesse dia de hoje. Agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Vamos orar ao Senhor. Meu Pai, meu Deus, meu Senhor, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, só Tu és Senhor, só Tu és Deus. Obrigado por esse dia de hoje. Obrigado por esse momento que estivemos aqui com o Senhor. Abençoe a esse povo, Senhor. Em nome de Jesus eu peço por eles. Dê a eles a Tua salvação, a Tua vida eterna. Serve os inimigos que tentam contra as suas vidas, livros do mal. Eu intercedo a Ti, Senhor, por as suas vidas. E eu rogo a Ti para que eles possam ter uma vida perante ao Senhor, diante do Senhor. Eu oro a Ti, Senhor, em nome de meu Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor Deus, meu Pai, Pai querido e amado, ainda na Tua santa e gloriosa presença, Senhor, venho a Te agradecer, meu Pai, por mais uma oportunidade, Senhor, que o Senhor nos desse de estar aqui, Pai, falando do Teu amor, da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor toca no coração, na vida de cada pessoa, Pai, que aqui passaram, que estiver atento à Tua palavra, meu Deus. A Tua palavra, uma vez lançada, Senhor, ela nunca volta vazia, Senhor. Nos abençoe, Pai. Continue conosco nesse trabalho. Se for a Tua vontade, meu Pai, com a honra e glória do Teu nome, estaremos aqui no próximo sábado, Senhor, com essas mesmas palavras, Pai. Muito obrigada por tudo. E essa oração eu te faço, te agradeço, em nome santo de Jesus. Amém. Meus queridos, para finalizar, encerrar o culto dessa noite, em Apocalipse 3, 20, 22, a palavra de Deus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Isso é Jesus dizendo a todo o povo dessa face da terra. Estamos encerrado o culto desse dia de hoje. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos.
padaria com